Olá pessoal, nós vamos agora falar sobre inovação, sobre inovar em tempos de crise, né? O que pode ser feito no momento da crise? Quais estratégias que eu posso usar para crescer em tempos de crise econômica, né? Como nós falamos no vídeo anterior, não importa qual seja a crise econômica, que o seu país esteja vivendo, que o seu estado esteja vivendo, que o mundo esteja vivendo. Não importa a crise, nós temos que ter estratégias para vencê-las, tá bom? Então, qual que são essas estratégias para crescer em tempos de crise? Para sair da crise, da sua crise no seu negócio e para poder crescer em tempo de crise. Muitas vezes prosperar em tempos de crise. Mas será que é possível prosperar em tempo de crise? Eu percebo as pessoas falando que o ano da crise é o ano de sobreviver, né? Eu até concordo que muitas vezes a gente lute para sobreviver. Isso faz parte já do ser humano, né? Desde a pré-história, a luta pela sobrevivência. E é até hoje. Né? A gente luta para sobreviver, buscando alimento, né? Buscando no dia a dia as nossas lutas e batalhas diárias, todos os problemas que nós enfrentamos, é sempre uma luta pela sobrevivência. Né? Então, o nosso organismo também, o tempo todo, fisiologicamente falando, biologicamente falando, é uma luta pela sobrevivência. Mas dá para, além de sobreviver na crise, dá para prosperar em tempos de crise? Sim, é possível. E quais são as estratégias para esse crescimento? Primeira coisa, a primeira palavra que vem em mente é mindset. Ah, mas mindset já está, né, manjado e todo mundo fala de mindset. Mas o que é, de fato, o mindset? É ajustar a nossa forma de pensar. É reajustar, é uma nova visão de mundo, né? Então, qual que é o seu mindset? Qual é a sua visão de mundo hoje? Então, nós temos visões de mundos diferentes, muitas vezes, né? Cada pessoa tem a sua visão de mundo e isso faz toda a diferença no sucesso ou trajetória de cada um. Então, enquanto a gente não quebrar alguns bloqueios mentais, é difícil de dar outros passos. Por exemplo, quando surge uma crise econômica, como surgiu, por exemplo, agora a crise da pandemia em 2020, o que eu percebo da grande maioria dos profissionais? A não aceitação de mudanças. Então, por exemplo, né, o primeiro embate, nós não vamos mais poder fazer durante um certo período atendimentos presenciais na clínica. Aí é um pânico, eu só sei fazer presencial e agora? Vou ter que fechar minha empresa, fechar minha clínica, ou se eu atendo em domicílio, eu vou ter que parar de atender, como que vai ser? Aí entra um pânico. E alguns profissionais falaram para mim assim: mas Lorena, meu paciente não vai aceitar ser atendido online. O CREFITO veio, autorizou, né? Deu esse grande passo que a gente estava precisando, esperando já há muito tempo, que é a autorização para os atendimentos online, os teleatendimentos, né? As teleconsultas, telereabilitações. Aí o que os profissionais me passam? Que as pessoas que eu conversei, que o paciente não aceita, o paciente não quer, o paciente tem uma rejeição quanto a isso, o paciente quer presencial. Será que é o paciente só que quer presencial? Ou será que eu que me escondi por trás disso como um escudo, né? Uma proteção para eu não ter que mudar, não ter que sair da minha zona de conforto? Porque é muito mais fácil a gente continuar trabalhando da maneira que nós estamos acostumados. Comecei assim 20 anos atrás, vou continuar assim. Quem formou há menos tempo, comecei assim 1 ano atrás, 5 anos atrás.
Quero continuar assim. Claro, é muito mais fácil não mudar as estratégias, manter o barco na mesma direção, na mesma velocidade. É muito mais fácil. Eu fico na minha zona de conforto. Eu já sei o que fazer, eu já sei o que dá resultado, eu já sei o que não dá, eu sei como funciona, eu sei como é a reação do meu público, porque já é uma forma antiga de trabalho. Agora eu tenho que mudar. Pronto, sair do presencial e vou para o online. E vou para a telereabilitação. Eu já ponho na minha cabeça, isso não vai funcionar. Não vai dar certo, não vai ter resultado, não tem efeito. Pronto. Tá aí, não vai ter resultado, não vai ter efeito. Realmente não vai ter, não vai ter. Porque você já determinou que não vai ter resultado. Então você já acredita nisso, você já comprou a sua própria ideia. E aí, como é que você vai passar isso para o cliente? Como é que você vai convencer ele de fazer? Então, até a hora de você perguntar para o seu paciente, então, com essa pandemia, né, nós não estamos mais podendo fazer os atendimentos presenciais. O que você acha da gente fazer o teleatendimento? O paciente vai falar não, porque você já acredita no não, porque você já colocou isso como resposta. E a forma que você passou para ele, até as palavras que você usou, já trouxe insegurança para ele. Ele falou, não, esse negócio não vai funcionar. Não vai ser a mesma coisa, porque ela não vai pôr a mão em mim, não vai me tocar, não vai me puxar, não vai me alongar, não vai fazer aquela técnica em específico que fazia, então não vai funcionar. Mas é muito diferente quando você acredita que vai dar certo. Então, eu vou trabalhar com telereabilitação, porque é uma nova ferramenta no momento. E eu vou me adaptar a ela. Vou fazer um curso que me ensine a fazer esse tipo de atendimento. Na internet tem várias opções. Ou vou pesquisar, vou aprender, vou fazer um teste, vou testar com amigos, com a pessoa próxima e vamos ver se funciona. Funcionou, deu certo. Vou testar com o meu paciente. Atenda o seu paciente mostrando o resultado pela telereabilitação. E aí, com certeza, os outros pacientes também vão comprar essa nova ideia, vão aceitar essa nova ideia. Mas o primeiro passo é a forma que você vai chegar e falar para ele, conversar com ele. Né? Não é assim, o que você acha da gente fazer um atendimento virtual, um atendimento online? Não. Olha, devido à situação do momento, não podemos mais ter contato físico durante certo período, eu gostaria de já te oferecer o meu serviço por telereabilitação. Funciona, é muito eficiente, você vai gostar do resultado. Posso marcar? Posso agendar? Ou melhor, vamos manter o nosso horário? Então, se a pessoa já fazia, por exemplo, terça e quinta, 8 da manhã, então tá, hoje é segunda, amanhã às 8, combinado? Vamos manter o nosso horário. Então já afirme, já dê os horários. Não tem como dar errado. Porque você acredita que funciona e você transmite isso para o seu paciente. Então, quando a gente fala em mindset, é como o modo da gente ver o mundo, o modo da gente pensar, como ele vai influenciar nas nossas atitudes e na nossa realidade. E até mesmo na nossa realidade, no resultado da nossa realidade. É possível ajustar essa forma de pensar? Porque algumas pessoas vão falar para mim assim, mas eu não sei se eu acredito na telereabilitação. Eu não sei se eu acredito que pode dar certo. Então, vamos pensar numa forma de ajustar esse pensamento. Comece ajustando esse pensamento. Comece buscando, pesquisando na internet, pessoas que fizeram isso, que deu certo. Ajuste, vai plantando essa ideia dentro da sua cabeça. É o novo dá medo, o novo assusta, o novo traz insegurança muitas vezes. Mas é possível fazer esses ajustes, é possível ressignificar a sua mente.
é dar um significado novo para cada ideia antiga que você tinha antes, tá? Então, ajuste essa forma de pensar, já é o primeiro passo. E dessa forma, mudando a sua mentalidade, você já vai conseguir novos resultados. Então, uma estratégia eficiente que eu falo que é a mindset, tá? Que é a mudança da visão de mundo e como a gente colocar isso em prática. Outra estratégia para crescer em momentos de crise é o foco em vendas. Ah, mas eu não sou vendedor. Gente, nós somos vendedor. A gente vende tudo. Eu vendo, por exemplo, cursos, aulas, vendo meu serviço de fisioterapia como fisioterapeuta. Se eu vendo tratamento, se eu faço tratamento, é venda, isso é venda. Eu fechei um pacote, é uma venda. É uma venda de um pacote. Eu vendi uma sessão, é venda. Tá? O paciente pagou uma sessão para mim, é venda. Então, nós temos que parar de pensar que nós estamos fazendo caridade, o paciente paga como quer e quando quer. Não é assim. Você é o seu produto e você tem o seu valor. Isso tem um preço, tem um valor. E aí você vai cobrar por isso. Você vai vender o seu produto, que é a sua mão de obra, o seu serviço. É vender o seu peixe. Então, encare-se como um vendedor. Ah, mas eu nunca gostei de vendas. Tem gente que fala isso. Ah, nunca gostei de vendas, odeio vendas. Sinto muito, vou te dar uma notícia. Se você não vender o seu peixe, ninguém vai vender para você. Você pode até ter uma secretária para ofertar o seu serviço, para oferecer o seu serviço, mas se você não sabe vender o seu peixe, vai ficar complicado. Vai ficar difícil prosperar. Então, foque em vendas. Como que eu vou focar em vendas? Estratégias de vendas. Então, eu vou começar a alimentar mais as minhas redes sociais, destacar mais o produto que eu vendo nessas redes. Nós vamos ter uma aula só sobre as redes sociais, tá? Que a gente tem que tomar cuidado, porque ao mesmo tempo que ela nos alavanca, ela pode ser um tiro no nosso pé, ok? Então, alimentar as redes sociais, vender o nosso peixe, o nosso produto, que é a nossa mão de obra, o nosso serviço, através, por exemplo, de divulgações, de patrocínio na internet, que pode ser feito de diversas formas, de forma indireta, onde você não está lá colocando o seu preço, a sua tabela de preço, nem o seu produto que você quer vender. Não é assim, até porque isso realmente não funciona e nem pode perante nosso código de ética profissional, tá? Mas tem outras formas indiretas, como dar dicas de tratamento, dicas de posturas, dicas de reabilitação, dicas de saúde, que você pode estar usando isso como uma isca para o seu paciente ou para o seu futuro paciente. Nós vamos ter uma aula só sobre essas estratégias de marketing, tá? Mas é focar em vendas. Eu vou aprender a vender o meu peixe, eu vou aprender a vender o meu produto, que é a minha mão de obra, tá bom? Então, essa é a segunda grande estratégia do momento de crise. A terceira grande estratégia, que eu acho que é uma das mais importantes, é a inovação. Então, nós precisamos inovar. Ah, mas eu não sei inovar, eu tenho dificuldade, eu sou tradicionalista, eu tenho dificuldade de sair da minha zona de conforto, eu comecei de um jeito, eu quero acabar daquele jeito, eu não quero mudanças, eu não quero desviar percurso. Bom, se você não pensava antes em inovação e viveu muito tempo dentro de uma zona de conforto, a notícia que eu tenho é que você tem que começar a pensar nisso agora. Começa a pensar nisso agora, a inovar, tá? Nós vamos falar sobre essa inovação, como que pode ser feita. E a quarta grande estratégia é um plano de negócios, é ter um plano de negócios, é planejar e acompanhar os resultados do seu negócio. Não é só planejar, é planejar e acompanhar, planejar e comparar,
tá? Comparar mês a mês, semana a semana, dia a dia. Então, essa comparação é que vai me dar uma noção, uma luz de como eu posso melhorar, de como eu posso ajustar, se eu estou indo no caminho certo, se eu não estou, como eu posso mudar as estratégias ou as metas. Tudo isso é feito comparando resultados de cada dia, de cada mês, de cada semana, tá bom? Então, fazer um plano de negócios e ter um acompanhamento desse plano de negócios. Então, isso é importante. Então, nós falamos de 4 estratégias importantes que nos permite crescer, não é só se manter, tá? É crescer em tempos de crise. Mindset, que é ajustando a nossa forma de pensar, mudando a nossa visão de mundo. Focar em vendas agora, 100% em vendas no momento da crise. Ah, mas na crise ninguém quer comprar nada, tá todo mundo sem dinheiro. Se reinventando, que é inovação, nós conseguimos vender, tá? Que é a nossa terceira estratégia de crescimento. E a quarta estratégia é planejamento, tá? Fazer planejamento e acompanhar os resultados desse planejamento.